Oi, gente. Bom, nesse slide aqui nós vamos entender como ocorrem os processos evolutivos dentro das espécies, né? São exemplos práticos que nós podemos observar acontecendo na natureza, né? Que promoveram aí um melhor entendimento dos processos evolutivos. O primeiro exemplo é das mariposas Biston betularia, essas mariposas que a gente está vendo aqui, né, nessa imagem. Nós vemos aqui nessa imagem a variabilidade lá que Darwin falou na sua seleção natural, né, a variabilidade existente dentro dessa mesma espécie, Biston betularia. Né, nós temos a coloração das escamas dessa mariposa esbranquiçadas, né, acinzentadas, e nós temos a outra coloração preta, né, a coloração escura. Essa mariposa, ela é própria da Inglaterra. Então, o que aconteceu aqui nesse processo evolutivo das mariposas? Aqui nessa primeira imagem, ó, nós vemos as duas variedades. A cinzenta, que está perfeitamente camuflada aqui no tronco da árvore, e a preta, que está bem visível. Essa condição aqui, esse tronco, está dando a camuflagem perfeita para a variedade branca. Né? Aqui nós temos líquens, né, que são associações de fungos com algas que a gente encontra no tronco das árvores. Essa condição aqui está indicando que o ambiente está livre de poluição, porque os líquens eles são organismos supersensíveis, não toleram poluição atmosférica. Então, essa condição aqui é propícia para a camuflagem da mariposa de variedade branca. A preta fica à mostra, portanto, ela é mais predada. Os predadores enxergam ela no tronco, vão lá e comem. Por isso, essa variedade aqui preta, ela está em menor quantidade nessa população. A gente vai encontrar uma maior quantidade das mariposas brancas, né, nessa população de Biston betularia. Mas essa foi uma condição que acontecia lá na Inglaterra antes da Revolução Industrial. Essa segunda imagem aqui é após a Revolução Industrial. O que aconteceu? Chaminés poluindo a atmosfera lá da Inglaterra. Provocaram a morte dos líquens. Aqui eu tenho a fuligem acumulada, né, no tronco das árvores. E aí o que aconteceu? O inverso, né? As pretas conseguiram se camuflar a partir desse processo. E as brancas, ó, ficaram bem visíveis. Então aí a coisa mudou de figura. Né? A branca passou a ser mais predada e, consequentemente, a população, né, mudou de lado. Né? A frequência genética da população para a coloração preta se tornou maior, porque ela consegue se camuflar. E a frequência da população branca diminuiu. Então, o ambiente aqui, ó, selecionou os mais adaptados. Então, por isso, a população mudou tanto, né? A Biston betularia agora que você encontra, na maioria delas são pretas, porque os genes dessa preta é que conseguem ser transferidos com mais facilidade, né, para as próximas gerações. A branca quase não consegue sobreviver, logo, né, eu não vou encontrar uma alta frequência desse tipo de mariposa Biston betularia lá na Inglaterra. Então, aqui, ó, variabilidade. Mariposas claras e escuras, geradas por meio de mutação aleatória. São da mesma espécie, mas existem esses genes, né, o gene para a coloração preta e o gene para a coloração branca dentro da população de mesma espécie da mariposa. Seleção natural. É realizada pelos pássaros em conjunto com os troncos claros ou escuros das árvores. Né? Então, a seleção natural atua na forma de predação e camuflagem. Quem consegue se camuflar não é predado com facilidade. A adaptação. Em ambiente claro, as mariposas claras são menos predadas e predominam na população. Quando o ambiente se torna escuro pela poluição,
as mariposas escuras são menos visíveis e tornam-se mais abundantes. Legal, né? Outro exemplo, né, de mecanismo evolutivo são os insetos em relação aos inseticidas. Nós temos um inseticida, né, tínhamos, chamado DDT. É a abreviação química aí, eu não lembro agora o que significa a sigla, mas é uma sigla gigante. Vamos chamar de DDT mesmo, né? Depois de um longo tempo de uso desse DDT, ele acabou perdendo sua eficiência. Os insetos se tornaram mais resistentes ao DDT? Não é bem assim. É porque na população de insetos que existia quando a gente usava DDT para matar, que é aquele Detefon, que é bem antigão, que é fedorento pra caramba, é ele mesmo. Na população já existiam, por exemplo, mosca, né? Mosca, barata, formiga, enfim. Já existia na população genes mais resistentes a esse veneno, né? Então, eu tinha aqui algumas mosquinhas que iriam ser mais resistentes. E aí elas não morriam quando a gente aplicava o DDT. E aí ela conseguiu, então, transmitir essa característica aos seus descendentes de resistência ao DDT. E aí, com o passar do tempo, o DDT perdeu a sua eficácia. Isso acontece, gente, com qualquer tipo de inseticida. Por isso, a indústria ela tem que estar constantemente lançando novos venenos mais potentes, mais eficazes, para a gente conseguir matar essas pragas domésticas, né? Porque existem já genes na população que tornam esses animais mais resistentes a esses venenos. Por isso, com o passar do tempo, eles vão perdendo a sua eficácia. Não é que os insetos se tornaram resistentes, mas já existe um gene de resistência na população. Quando a gente espirra lá o veneno para matar a mosca, a barata ou a formiga, muitos vão morrer, mas aqueles que detêm o gene resistente vão sobreviver, e aí eles vivem para se reproduzir e transferir esse gene para a próxima geração, certo? Então, aqui, ó, variabilidade nesse caso corresponde à existência de sensíveis e resistentes gerados por mutação genética. Então, na população eu vou ter os sensíveis ao veneno, que vão morrer, e os resistentes, que vão sobreviver. Seleção natural, representada pelo inseticida que elimina os sensíveis e permite a sobrevivência dos resistentes. A adaptação é o predomínio dos insetos resistentes ao inseticida quando o produto está presente no meio. E assim essas pragas conseguem dar um baile na gente, né? E sobreviver. Conclusão disso tudo. A evolução corresponde a uma alteração na frequência dos genes de uma população. Mas para a gente considerar isso uma evolução, essa alteração dos genes, que é a mutação, precisa ser benéfica, né, para determinada espécie. E assim ela vai ser, essa nova característica que aparece na população será transmitida aos descendentes, porque se for maléfica, ele morre e não transfere coisa alguma. Beleza, gente? Valeu!